Vem comigo, PET 5, semana 2. Vamos tratar de grandezas. Grandezas, tá? A gente vai entender o que é uma grandeza conceitualmente e o mais importante, identificar até o momento, só identificar, semana 3 e 4 vai ter mais conta matemática, agora é uma aula mais conceitual mesmo, identificar o que é uma grandeza que tem uma relação diretamente proporcional, que são grandezas que possuem relação inversamente proporcional. Come to papa, vem comigo. Galera, o que é grandeza? Vou ser bem sucinto para você. O que é uma grandeza? É tudo o que pode ser medido, tá? Ser medido, quantificado. Olha que palavra bonita, quantificado. Se você quiser colocar um entre aspas, né, para ficar bem raiz, tudo que pode escrever na forma de número. Lucas, exemplos, por favor. Sim, senhor. O seu pedido é uma ordem. Exemplos. Vou escrever aqui, ó. X. Tempo. Você quantifica o tempo, né? Horas, minutos, segundos, décimos, segundos. Velocidade. Você quantifica essa grandeza, né, em quilômetros por hora, metros por segundo, tá? Massa em quilo, por exemplo, né? Você quantifica, né? Um pedaço de carne, que você está vendo aí à direita, nessa fotinha maravilhosa. Vamos explorar ela, né? Ela não é de brincadeira aqui, não. Ela vai te ajudar a contextualizar esse conceito aqui, tá? Tempo, velocidade, massa, vamos pensar outra bacana. Temperatura em graus Celsius, pode ser, tá? Altura em metros, né? Você percebe aí que existem diversas coisas que podem ser quantificadas. Logo, elas são grandezas, tá? Agora vem comigo aqui, ó, para a gente trabalhar esse exemplo aqui, ó. Eu vou te mostrar que entre duas grandezas pode existir uma relação que a gente fala que é diretamente proporcional. Perceba que a minha mão, né? Minhas duas mãos, perdão, estão caminhando juntas, ó. E a gente pode ter grandezas que possuem entre elas uma relação inversamente proporcional. Perceba que tem um sentido contrário aqui, ó, uma sobe, a outra desce. Beleza? Então, ó, viaja um pouquinho comigo aqui. Exemplinho, esquece matemática por enquanto, vem comigo no exemplo, ó. Churrascão. Quem não gosta, né? Aquele de laje, né? Bem raiz. Coloquei o nosso querido Adriano Imperador de Dico aí, que ele é uma pessoa, né, que gosta de um churrascão na laje. Então pensa comigo, galera. Churrascão. Churrascão a gente pode pensar em duas grandezas, duas coisas que podem ser medidas que são bem importantes para você fazer um churrasco de sucesso. Número de pessoas. Isso é uma grandeza importante, né? Quantas pessoas vão vir para o churrasco? Outra grandeza importante é a quantidade de carne, isso mesmo, quilo de carne. Eu não estou indo para o churrasco, eu estou indo para o churrasco, ou seja, tem que ter carne, né? Churrasco só para tomar golo, não. Tomar Coca-Cola, né, no caso. Então, número de pessoas, quilogramas de carne. Eu estou analisando essas duas grandezas. Agora, viaja comigo, ó. Vamos supor. Suposição, vem comigo. Suponha que eu tenho 10 pessoas. Originalmente estão vindo. 10 pessoas, churrasquinho de boa ali, ó. Para tal, eu decidi comprar 5 kg de carne, beleza? Tá justo, né? 500 gramas por pessoa, dá para encher o bucho. Mas agora surgiu uma situação inusitada. Um brother ligou e falou, fera, tá vindo mais 10 pessoas, rola? Peguei o telefone e falei, rola. Então, ó, 20 pessoas agora estão vindo para esse churrasco. Mas eu falei com ele, velho, rola. Mas você vai ter que comprar mais 5 quilos de carne, beleza? O cara falou, fechou, tô indo. É nóis, tchau. Então, ó, ele falou que vai ter que comprar mais carne. Se eu tenho 5 quilos, vai vir mais 10 pessoas, vou comprar 10 quilos. Olha que interessante. De 10 para 20 pessoas, você concorda que eu dobrei o número de pessoas? Dobrei o número de pessoas. Da situação A para B. O que aconteceu com a quantidade de carne? Dobrada.
também foi dobrada, concorda comigo? Então, olha que interessante. A partir do momento que eu multipliquei por 2, eu dobrei o número de pessoas, a grandeza pessoas foi dobrada, a grandeza quilograma de carne também foi dobrada. Elas se comportam, né, de uma forma diretamente proporcional, ou seja, se eu triplicar o número de pessoas, eu triplico o número de carnes, número de quilos de carne. Se eu reduzir pela metade o número de pessoas, eu vou reduzir pela metade o número de quilogramas de carne comprada, tá? Então, ó, é sempre esse joguinho com a mão. Se eu aumento um, o outro segue a mesma relação, a mesma lógica. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Agora eu vou trazer para você aqui, ó, inversamente proporcional. Viagem, né? Que lugar maravilhoso, né? Parece Nova Zelândia. Então nós estamos num carro, ó, viajando na estrada, maravilha. Sempre quando eu estou em estrada eu penso em duas grandezas, ó, velocidade, tá? Eu penso em velocidade sempre. Porque eu não quero estar 220 por hora, eu não quero morrer. Eu quero estar na velocidade tranquila ali, ó. Velocidade. Outra grandeza que eu penso muito, que eu sou ansioso, é o tempo. Eu quero chegar rápido, né? Quero chegar rápido onde eu estou indo. Agora vamos pensar comigo, ó. Eu tô lá, ó, viajando a 60 km por hora. Se eu tiver nesse ritmo, vai demorar 8 horas para chegar no Rio de Janeiro. RJ, ô lugar bom, né? Praiazinha, enfim. 60 km por hora é minha grandeza velocidade. 8 horas é o tempo de viagem, tá? Agora vamos pensar o seguinte. Viajar na maionese comigo, ó. Eu assumi o volante, Lucas, e eu comecei a desenvolver uma velocidade de 120 km por hora. Perceba que daqui para cá, ó, o que foi feito? Eu dobrei, tá? Eu dobrei a velocidade. Agora, dá o clique aí. Se você dobrou a velocidade, qual vai ser a resposta? O que você acha que vai acontecer com o tempo da viagem? Você acha que ele vai dobrar junto ou ele vai ser reduzido pela metade? Pensa comigo. Quanto mais rápido eu vou, menor o tempo de viagem. Concorda comigo? Quanto mais rápido você vai, menos tempo gasta a viagem. Então, olha que legal. Velocidade e tempo, nesse esquema, estão se comportando como grandezas que têm uma relação inversamente proporcional. Eu aumento uma, a outra cai, tá? Então, essa é a ideia de grandeza e também da proporcionalidade. Olha só, eu dobrei aqui e aqui aconteceu o quê? Metade. Eu dividi por 2, tá? Dividi por 2, metade. Tranquilo? Então, diretamente proporcional, aumento um, o outro aumenta junto. Inversamente, eu aumento um, o outro diminui. Maravilha? Acho que ficou bacana. Vem comigo então agora praticar. Matemática, se não pratica, vai ficar no mesmo lugar sempre. Número 1 para você, PET. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso pode causar em relação à arrecadação, despesas, segurança, quantidade de público presente e número de funcionários. Então, qual que é a ideia? Eu vario o preço. O que vai acontecer com a arrecadação, com a previsão de despesa, com a previsão do público, previsão do número de funcionários? Se eu vou aumentar o preço do ingresso, vai ter uma resposta das outras grandezas ou variáveis aí, que é arrecadação, segurança, pessoas e funcionários. E ele está perguntando qual dessas grandezas é inversamente proporcional. Vem comigo. Pensa comigo aqui, ó, preço do ingresso e arrecadação. Estou brincando com esses dois caras, olha. Preço do ingresso, ó, de 30 passou para 60. O que eu fiz? Eu dobrei. Concorda que eu dobrei o preço? E olha a arrecadação. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu absolutamente nada, Lucas. O valor se manteve inalterado. Então, eu cresci e aqui não moveu nem para cima nem para baixo, então não é inversamente proporcional nem diretamente proporcional, tá? Então, ó, xizinho aqui nela. Agora eu vou de vermelho, ó. Vou comparar preço do ingresso com despesa com segurança. O que eu fiz com o preço? Multipliquei por 2. Olha o que aconteceu com a despesa de segurança.
ela caiu, concorda? Foi de 5.000 para 4.500. Mas ela diminuiu proporcionalmente? Pensa comigo. Se eu dobrar aqui, o esperado era que aqui reduzisse pela metade. Isso seria ser inversamente proporcional. Ou seja, se aqui fosse 2.500 em vez de 4.500, estaria certa a resposta. Eu estou dobrando aqui, mas aqui não está caindo pela metade, está caindo só um pouquinho. Então, isso não é uma grandeza inversamente proporcional, tá? Gera uma duvidazinha porque um vai para cima e outro vai para baixo, mas não proporcionalmente. Isso aqui dobra, aqui tem que ir pela metade. Sacou? Isso é inversamente proporcional. Então, essa aqui ficou parecido, mas não é. De azul agora, ó, preço do ingresso com o público presente. O que eu estou fazendo novamente? Vezes 2 no preço do ingresso. Vamos ver a resposta da outra grandeza, que é o público. Olha, de 12.000 foi para 6.000. 12.000 para 6.000, eu dividi por 2. Ué, Lucas, essa está de boa, né? Porque eu dobrei uma e o outro caiu pela metade. Então a gente tem que o público presente com certeza é uma relação inversamente proporcional. Vou fazer aqui para a gente, ó, ingresso e funcionários. Olha, novamente, multipliquei por 2. O que vai acontecer com o número de funcionários? Vai cair, mas não vai cair pela metade. Olha, passou de 50 para 40. O ideal seria que aqui caísse para 25, que seria metade, né? A gente teria proporcionalidade bacana. Então a gente tem a alternativa letra C, ó. Dobrei, caiu pela metade, inversamente proporcional. Por quê? Porque o caminho aqui, ó, das mãos está ao contrário. Para finalizar, galera, vamos tratar uma outra questão que envolve essa relação de proporcionalidade, sem continha. Só na caixa aqui no pensamento. Vem comigo, ó. Entre as situações citadas, qual apresenta grandezas inversamente proporcionais? Então, ó, primeiro caso, quantidade de máquinas é uma grandeza e o número de peças produzidas por ela, pelas máquinas. Então, pensa comigo, ó. Quanto mais máquinas eu tenho, mais peças eu produzo. Tem sentido? Isso aqui é uma relação diretamente proporcional, que eu vou chamar de T.P, dp, tá? Então, quanto mais máquinas, mais peças. Pô, diretamente proporcional, tem sentido. Quantidade de ovos e o número de embalagens para guardá-los. Então, pensa comigo. Quanto mais ovos eu tenho, mais embalagens eu vou precisar, concorda? As embalagens são iguais aí, ó, cabem, sei lá, uma dúzia. Então, quanto mais ovos produzidos, mais embalagens necessárias para armazená-los. Então, eu tenho aqui que também é uma relação diretamente proporcional. Tá? Tempo de viagem de um trem com velocidade constante e a distância a ser percorrida. Então, estou relacionando tempo com distância, a mesma velocidade. Então, pensa comigo. Quanto maior o tempo de uma viagem, maior a distância a ser percorrida. Tem sentido? Uma viagem de 24 horas, eu percorro uma distância maior que uma viagem de 12 horas. Então, ó, se um está crescendo e o outro cresce junto, diretamente proporcional. Então, a gente tem que vai ser a letra D, alternativa. Vamos ver por quê. Ó. Tempo para preparar um terreno, número de tratores de mesma capacidade em ação. Então, pensa comigo. Ó. Quanto mais tratores trabalhando numa obra, quanto mais equipamento eu tenho na obra, né? Quanto mais tratores eu tenho, em menos tempo meu terreno vai ficar pronto. Vai ficar nivelado, por exemplo. Tem sentido? Pensa comigo. Ó. Tem 2 tratores trabalhando lá. Do nada eu coloco mais 8 tratores. Vou ter 10 tratores agora trabalhando. Vai sapecar muito mais rápido a obra. Então, ó, aumento o número de tratores, eu diminuo o tempo de execução da obra, o tempo de preparação do terreno. Então, se um cresce, o outro diminui, inversamente proporcional. Então, tá aqui, ó, letra D pra gente. Tranquilo? Então, fica com isso, ó, grandeza, tudo que eu posso medir, quantificar por número. Diretamente proporcional, se um cresce, o outro cresce também, na mesma proporção. Se eu dobro a quantidade de pessoas, tem que dobrar o número de carne, diretamente. Tempo e velocidade. Quanto mais rápido eu estou indo,
menos tempo a minha viagem vai ter. Então, se eu dobro a velocidade, o tempo de viagem cai pela metade, inversamente proporcional. Beleza? Exercíciozinhos depois, semana 3 e 4, exercíciozinhos sobre essa temática. Então, parte conceitual importante aí. Tamo junto. Aperta o botãozinho pro pai aí. Esse mesmo, tá aí na tela. Isso, desce com o mouse, clicou, despediu de mim, tamo junto. Beijo no coração.